Olá, meus caros alunos do quinto termo. Vamos continuar a nossa matéria de direito penal, agora tratando de mais um crime contra a dignidade sexual, mais especificamente contra a liberdade sexual. Aqui nós vamos ao artigo 218, chamado no Código Penal de corrupção de menores. Muito bem. O artigo diz o seguinte: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. A pena é a reclusão de 2 a 5 anos. O primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, eu enviei para vocês um texto bastante sucinto, resumido, baseado muito no que o professor Rogério Sanches coloca, né? E a primeira coisa que chama a atenção é que você tem, na verdade, 2 títulos. Está lá a corrupção de menores, como no Código Penal, mas eu coloquei o outro nome, que seria mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem. Esse termo, esse nome um pouco maior, ele na verdade representa um pouco mais da conduta deste crime. Por isso que eu estou colocando ele junto para que você acompanhe, tá certo? Na verdade, a gente tem que ressaltar aqui que nós estamos entrando numa categoria de crimes sexuais em que existe uma atuação de terceira pessoa. Isso é importante de entendermos, pessoal. Nós vimos alguns crimes em que você tinha um agente e uma vítima. E agora nós veremos crimes em que haverá uma terceira pessoa. E nós temos que então diferenciar as condutas de cada uma. A vítima, não há nem o que se dizer, mas você pode ter aqui outras 2 pessoas participando. E muitas vezes com condutas diferentes e, consequentemente, é possível que estejam em crimes diferentes, tá? Vamos lá. Quando eu uso esse termo de terceira pessoa participando, eu estou falando, na verdade, da modalidade de lenocínio. Lenocínio é o sujeito que explora a prostituição alheia. Ele é chamado também de lenão, tá? Você tem diversos termos que você pode utilizar. O lenão, proxeneta, rufião, tá? Traficante de mulheres. Todos esses termos podem ser colocados como espécies de lenocínio, tá? Lenocínio, que são as funções ou as possibilidades de você explorar a sexualidade alheia, você ganhar algum tipo de proveito em cima da prostituição alheia nas mais diversas formas, tá ok? Então, importante você saber que nós estamos entrando aqui nessa situação, quer dizer, nesse tipo de conduta, ok? Importante a gente analisar isso. Muito bem. Continuando sobre essa situação específica, quando você fala da participação de um menor, tome muito cuidado para separar uma conduta da outra. A ideia aqui é que você vai buscar, vai pretender incutir na cabeça do menor de 14 que ele deseje, que ele satisfaça, que ele busque satisfazer a lasciva de uma outra pessoa. Tá? Então veja, qual que é a conduta especificamente do criminoso aqui? O criminoso não é quem se aproveita, quem tem a libido, a tara por um menor de 14, não. Aí é outra situação. O que nós temos aqui como conduta é o agente que faz a intermediação entre o menor de 14 e o alvo, aquela pessoa que efetivamente vai usufruir, vai satisfazer a sua libido. Esse agente, então, que é o autor deste crime especificamente, ele tem como característica induzir, pôr na mente do menor de 14 que ele queira satisfazer os desejos de um outro, tá? Esse outro vai cometer qual crime? Depende, tá? Esse outro que terá satisfeito a sua libido ou não, mas que busca isso, ele vai se preencher em um outro crime. Pode ser estupro de vulnerável? Pode ser alguma outra conduta? É possível, mas no momento que nós estamos verificando na corrupção de menores, é a conduta do intermediário, o sujeito que geralmente ganha alguma coisa para fazer isso. Bom, vamos tratar com esses elementos para a gente poder chegar aí num ponto em comum. Muito bem.
Eu chamo a tua atenção que os sujeitos do crime, especificamente, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então pode ser homem ou mulher, não há nenhum problema quanto a isso, tá? Tudo bem. Já o sujeito passivo, a vítima, obrigatoriamente tem que ser menor de 14. Então, para a vítima há uma situação específica, tudo bem? O mediador, o lenão, tá? Que realiza o lenocínio, esse pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. Já a vítima, obrigatoriamente, tem que ser menor de 14, então nós temos aí um crime que não seria comum para o sujeito passivo, tá ok? Então tome muito cuidado com relação a isso. E o terceiro, bom, esse não entra neste crime, tá certo? Um detalhe importante, muito importante sobre o agente. Se por um acaso o agente for ascendente, quer dizer, pai, mãe, avô, avó, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, marido, mulher, companheiro, eu sei que pode parecer estranho, afinal de contas é um menor de 14, então, mas existem certas situações aí exageradas. Muito bem. Curador, tutor, preceptor, que é aquele responsável pela educação, né? Ou empregador da vítima, o patrão, ou se assumiu por lei ou por outra forma uma obrigação de cuidado, a babá, por exemplo, né? A professora. Proteção ou vigilância, então ele tem que cuidar. Essa pena é aumentada, ela é majorada em até a metade, tá? Tá lá no 226, inciso 2. Tudo bem? Então, importante considerar isso com relação ao agente. Não quer dizer que você tenha um agente específico, não é o caso, mas se tiver essas características, há aumento da pena. Tudo bem? Muito bem. O elemento, o meio material, tá? O objeto material dessa conduta é o menor de 14 anos. Tudo bem? O objeto material. A objetividade jurídica, o que se busca defender, tutelando aí com a tutela do Estado, é não apenas a liberdade sexual, a dignidade sexual. Porque não é uma questão de liberdade. O menor de 14 não tem essa liberdade para escolher. Tudo bem? Então estaria mais até do que, além da liberdade, eu entendo que haveria dignidade sexual. Mas também é o cuidado, o zelo que se tem que ter com os menores de 14, que não devem ser estimulados a esse tipo de conduta sexual tão prematura. Não há necessidade. Eles devem ser preservados por estarem em desenvolvimento, principalmente psicológico, físico, mental. A conduta, pessoal, a conduta é interessante, porque ele fala em induzir. Induzir significa aliciar, persuadir o menor de 14 a satisfazer a lascívia. A lascívia é a sensualidade, a libidinagem, a luxúria. Tá? Veja, apesar de colocar induzir, vamos deixar claro uma coisa. Não há necessidade, porque o tipo não pede, de que haja proveito econômico. O agente, o intermediador, o lenão, busca a sua concupiscência. A concupiscência, pessoal, é um termo antigo, mas muito usado nos crimes sexuais. A concupiscência é a cobiça, é a intenção de enriquecer, ou também a luxúria, porque a concupiscência tem vários tons aí. Pode ser uma questão patrimonial, econômica, mas também carnal, tá? Então, o agente que está intermediando essa conduta, ele não é obrigatoriamente ele não age sempre na busca de aumento econômico, tá bom? De valor econômico. Pode, não tem problema nenhum, ele pode estar ganhando dinheiro, tá, com isso. Mas não é obrigatório. Ele pode fazer isso pelos mais diversos motivos, para agradar aquela terceira pessoa, entendeu? Para conseguir algum tipo de benefício moral com aquela pessoa, não importa, tudo bem? Então não precisa de recurso material envolvido, tá? Pode, não tem problema nenhum, mas, muito bem. Há uma discussão com relação a essa ligação do intermediário, muito grande, inclusive defendida pelo Guilherme Nutt, está no texto que eu mandei para vocês, em que ele entende que isso aí quebraria, tá? Haveria aí uma quebra
do princípio da modalidade pluralística na teoria monística. Vamos entender, vamos traduzir isso aí. O Brasil adota, o Código Penal adota a teoria monista. Todos que cooperam para um crime respondem pelo mesmo crime, entendeu? Muito bem. Então você não poderia ter condutas idênticas respondendo por crimes diferentes. Aqui temos uma exceção. Veja, o sujeito que vai intermediar o agente deste crime, ele mesmo não vai satisfazer a sua lascívia, a sua luxúria, com a atuação do menor de 14. Não, isso é para um terceiro. Entendeu? Apesar de nós estarmos dentro de uma mesma situação, você dividiu aqui as condutas. O terceiro quer satisfazer a lascívia. E o intermediário? Não obrigatoriamente. Ele apenas quer usar, intimidar, colocar na mente do menor que ele busque satisfazer a lascívia do terceiro. Entendeu? Então vamos imaginar. Você tem uma menina com 13 anos e ela tem um conhecido com 20. E esse de 20 sabe que um senhor aí de 40 anos tem uma tara por essa menina. Ele vai e põe na cabeça da menina que a menina deve, por exemplo, se despir na frente desse sujeito, entendeu? Do adulto, do senhor de 40 anos, tá? Ou que ela deve dançar com pouca roupa, usando apenas roupas íntimas, ou usando alguma roupa diferente, ou tomar banho na frente dele. Veja que até agora nós só falamos de condutas em que não houve uma atuação, um toque entre os dois. E isso é importante, porque veja bem, se houver atos libidinosos entre o terceiro e a vítima, esse intermediário não responde por corrupção de menores. Ele vai responder em coautoria por estupro de vulnerável. Entendeu a ideia? Outro detalhe importante com relação à indução é que não há necessidade de que o menor efetivamente, isso aqui é discutível, mas vamos lá, não haveria a necessidade dele efetivamente, o menor, satisfazer a lascívia do outro. Como assim? Não haveria a necessidade de o menor efetivamente dançar nu para aquele outro sujeito. Mas há quem defenda que só de o terceiro conseguir pôr na mente da cabeça do menor de que ele deve tentar satisfazer o terceiro, já estaria consumado o crime. Tá? Isso é discutível, muito discutível. Por quê? Porque, ora, se você teoricamente apenas conseguiu fazer com que o menor, 13 anos, 12 anos, realmente queira satisfazer o terceiro dançando para ele, tirando a roupa para ele. Então, ele agora, o menor, tem essa intenção, mas não realiza, não o faz, entendeu? Tem uma parte da doutrina que entende que então não se consumaria o crime, estaremos diante do crime tentado, do conatus. Então aqui nós temos uma discussão, viu? Quanto ao modus, que seria incutir na cabeça do menor, na mente do menor, o desejo de satisfazer o terceiro. Uma parte entende que o crime já estaria consumado se efetivamente o menor tiver isso em mente, se ele realmente busca a satisfação do terceiro, ou se ele efetivamente tem que realizar algum ato. A maioria tende a exigir que algum ato seja feito. Tá ok? Agora, eu repito um detalhe. Atos meramente contemplativos. Se o sujeito, se o menor, acaba tendo relação sexual ou realizar algum ato libidinoso com o terceiro, estamos no crime de estupro de vulnerável. E aí o intermediário, que até o momento era apenas um lenão, tá? Um alcoviteiro, ele estava apenas intermediando, agora ele passa a ser coautor de estupro de vulnerável. Tudo bem? Isso aí, o próprio Bittencourt também defende dessa forma, além do Rogério Sanches. O Bittencourt diz, está no texto, a finalidade do induzimento é satisfazer a lascívia de outrem, por meio da prática de conduta lasciva. Trata-se, em outros termos, de práticas sexuais contemplativas, exibicionistas, expositivas, como um striptease. Então, se houver ato libidinoso, aí nós saímos deste crime e estaremos em outro. Outro ponto importante com relação à conduta
é que, ao contrário de outros crimes também do gênero lenocínio, em que alguém explora, né, a prostituição alheia, aqui nós não temos a necessidade de que haja habitualidade na conduta. O que é isso? Esse terceiro não precisa, com esse menor, que ele seja induzido a satisfazer a lascívia de várias pessoas em momentos diferentes. Não. Uma única vez em que ele é induzido a satisfazer a lascívia de terceiro, já temos o crime consumado. Tudo bem? Outro ponto importante é que ele fala satisfazer a lascívia de alguém, né? De outrem. O que significa que é preciso que seja uma pessoa determinada, tá? Ou pessoas determinadas, não precisa ser um só. Olha, você vai fazer o striptease para esses 4 sujeitos aqui. Então os 4 querem satisfazer a sua lasciva. E o intermediário, que é o criminoso aqui, vai pôr na cabeça desse menor de 14 a tirar a roupa e dançar para esses 4 sujeitos. Então nós temos 4, tudo bem? Mas são determinados, aqueles 4. Agora, se você vai fazer isso para um número indeterminado de pessoas, aí não. Aí não é mais esse crime. Por quê? Porque tem que ser pessoa determinada, tá? Um exemplo disso, você pode colocar se o sujeito conseguir induzir o menor de 14 a realizar, por exemplo, um striptease ou uma dança erótica pela webcam, pela internet, para uma determinada pessoa ou determinadas pessoas, tá? Seria este o crime? Seria, tá? É claro que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz também condutas criminosas nesse sentido. Mas o crime lá do ECA não fala em nenhum momento em induzir a satisfação alheia por meios assim, como nós dissemos, expositivos, contemplativos. Então ainda estaria dentro do artigo 218 e não lá no ECA. Lembrando que o ECA tem crimes, sim, que tratam dessa modalidade, desse tipo, tirar fotos, filmar, tá? Se o menor tirar a roupa na webcam ou dançar de forma erótica e houver a gravação dessa cena, aí estamos no ECA. No ECA. Agora, se apenas ele fizer esse ato e ninguém gravar essa cena, então estamos no 218. Claro, para aquele que induziu o menor a realizar essa conduta. Tá entendido? Bom, por ser, teoricamente, um crime plurissubsistente, né? Cabe a tentativa, é claro, porque você pode dividir isso em várias etapas, né? Muito bem. O elemento subjetivo aqui, que alguns chamam de voluntariedade, é o dolo. A pessoa tem que ter o dolo específico de fazer isso, tá certo? Muito bem. A ação penal aqui é pública e incondicionada. Como o crime em 2009 foi elevado a sua pena a partir de 2 anos, já não cabe a incidência da Lei 9.099. Tá ok? Muito bem. Creio que aqui nós conseguimos falar rapidamente sobre esse crime. Tomem cuidado, ele é um crime interessante, mas eu vou alertar no final um detalhe importante. Pessoal, cuidado para não confundir esse crime de corrupção de menores do 218, que é crime sexual, com o crime de corrupção de menores que nós vamos encontrar, por exemplo, no ECA, que trata de você, entre aspas, corromper o menor a praticar um crime. Então eu chamo um jovem, um menor de 14, para praticar um assalto, um roubo, um furto. Aí nós estamos em outra corrupção de menores. O termo, o nome é até o mesmo. Por isso que eu também costuma-se usar, para o 218 do Código Penal, mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem. Porque no ECA você tem lá a corrupção de menores, mas é levar um menor de 14 a cometer crimes. Ele também vai ser, entre aspas, autor de crime. A gente sabe que não é possível exatamente isso, né? Ele fará uma infração, mas é aquela corrupção de menores, é outro tipo de conduta, e não esta que é sexual. Tudo bem? Beleza? Muito bom. Por favor, ouçam novamente esse vídeo com bastante calma. Se houver dúvidas, me perguntem no WhatsApp. Aqui mesmo no Classroom, você tem a possibilidade de fazer perguntas ali. Vou colocar este vídeo também no YouTube. Você pode perguntar se ali você quiser, tá certo? É um crime que não se dá tanta importância, mas que costuma acontecer muito. Inclusive, muitas vezes é pessoa da própria família do menor. Pode ser um pai, uma mãe, um padrasto, nós sabemos que aumenta a pena.
fazendo esse tipo de coisa para agradar a uma terceira, tá? Pode ser a mãe que fala para a filha menor de 14 para satisfazer, talvez ela sirva de um namorado, entendeu? De um amante ou algo assim. Então, infelizmente, é um crime sórdido, terrível, mas que costuma acontecer com certa frequência, tá certo? Leiam o texto, ouçam o vídeo, qualquer dúvida estou à disposição. Um forte abraço a vocês e logo mais nós faremos um outro vídeo sobre outros crimes também da modalidade de lenocínio. Procurem lá, verifiquem o que significa a palavra lenocínio. Vocês vão ver que é bastante interessante essa modalidade. Falamos mais na próxima aula. Um abraço.